Cidade pequena não impede você de vender mais. O que impede é você tentar vender um valor alto para quem só está buscando preço baixo. Fala pessoal, Christian da GoImage por aqui em mais um Papo GoImage, sexta-feira, né, a gravação oficial, mas você que está vendo no YouTube vai acompanhar tudo aí de pertinho, né, os nossos vídeos e vai poder, enfim, ouvir muita coisa legal que a gente traz para você. E para conversar sobre fotografia de alto ticket em cidade pequena, né, sempre aquela reclamação, mas na minha cidade não funciona, porque aqui é pequeno. Será que não funciona mesmo? E para discutir isso hoje, estamos com o nosso grande mestre Fernando da Iprá. Tudo certo, Fernando? Bom dia, gente. Tudo certo. Prazer estar aqui. Vou estar todas as outras vezes que me convidarem, porque é uma honra estar conversando com fotógrafos aqui dentro do Papo GoImage, com o Pedro, contigo, Christian. Eu gosto muito de estar aqui. Me faz bem estar aqui. Então, tô feliz. E o nosso grande mestre, meu amigo Pedro Santos. Pedro, como é que tá? Tudo certo? Tamo aí. Toda semana. Sabe o que eu já ouvi, gente? Que cidade pequena, eu já ouvi isso de verdade. Mas aqui a cidade é muito pequena e as pessoas não têm tanto dinheiro. Já ouvi isso. Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que uma cidade menor tem menos possibilidade de ter um valor de ticket mais alto? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Eu vou começar isso, antes de aprofundar um pouco mais no assunto. Uma vez eu vi uma palestra de um fotógrafo, que hoje não é mais fotógrafo, que provavelmente a galera mais nova da fotografia não ouviu falar, mas quem é mais antigo já ouviu falar, que é o Everton Rosa. Cada um pode ter uma opinião sobre o trabalho dele, sobre o que ele fez na fotografia, enfim, mas é inegável que o resultado dele era absurdo. É uma pessoa que merece respeito pelos seus resultados. O resto, cada um escolhe o que quer fazer. Ele estava dando essa palestra, ele abriu para perguntas. Ele fez uma palestra muito tranquila, muito perene, e a primeira pergunta foi uma pessoa desafiando ele. E foi exatamente essa questão. Ela falou, eu moro numa cidade pequena, essa cidade tem 3 mil habitantes, 4 mil habitantes. O que eu faço para conseguir vender se todo mundo na minha cidade que cobra mais caro, eu não vou lembrar exatamente, mas quem cobra mais caro um casamento cobra R$1.000. Como que eu vou fazer para cobrar R$10.000 num casamento? E ele, de forma muito tranquila, com certo conhecimento, essa cidade era em Minas Gerais, eu não lembro o nome da cidade, mas era próximo a Betim. E Betim, Minas Gerais, para quem não sabe, tem a fábrica da Fiat. E ele questionou essa pessoa e falou, pois é, essa tua cidade é do lado de Betim, né? Sim, é do lado. Betim tem a fábrica da Fiat, sim. Na tua cidade, todo mundo tem Fiat Uno ou as pessoas têm Fiat Toro? E ela respondeu, não, tem muita gente que tem Fiat Toro. Pois é, enquanto todo mundo vender Fiat Uno, ninguém vai comprar Fiat Toro. Então, eu começo abrindo isso porque, com toda a certeza, mesmo morando numa cidade pequena, tu consegue vender algo mais caro, porque essas pessoas consomem coisas mais caras. Muitas vezes a pessoa da cidade pequena, que janta nessa cidade na sexta-feira pagando R$100, ela sai uma vez por mês ou 2 vezes por mês da cidade para jantar na cidade vizinha um pouco maior e pagar R$500. Então ela está gastando mais, 5 vezes mais. Então, da mesma forma que tem gente nessa cidade que, às vezes, está trazendo fotógrafo de fora e pagando 10, 15 vezes mais caro do que paga para o fotógrafo local. E eu falo isso com propriedade, porque em algumas situações eu já fui para cidades menores fazer esse tipo de trabalho. E tem pessoas dessa cidade que poderiam estar fazendo o mesmo trabalho. Então, sim, tem como vender, até porque, eu moro numa cidade muito pequena, tem 2 mil habitantes. Beleza, mas ao redor da tua cidade tem mais 5 cidades. E tu pode vender na tua cidade, na cidade vizinha, na cidade do lado, que eu tô falando num raio de 50 quilômetros. Não tô falando pra tu fazer viagem. É uma coisa de 15, 20 minutos, meia hora. Então eu acredito que sim, que dê pra vender com toda certeza. O cara que mora em cidade pequena, ele tem que entender. Isso é uma coisa que o Vanassi fala muito pra mim, assim. Ele fala, cara, se tu tivesse em Porto Alegre, se tu tivesse em São Paulo, pô, tu estaria milionário e tal. Mais milionário, né? Obviamente. Então, cara, o que acontece? O cara tem que entender que sim, é mais difícil vender ticket alto em cidade pequena. Que sim, tem menos volume, né? Tu não vai conseguir fazer, sei lá, vamos botar casamentos. Tu não vai conseguir vender todos os teus casamentos na tua cidade a R$15.000. Não vai, porque nem tem casamentos. Eu moro numa cidade de 40 mil habitantes, juntando a outra que é do lado dá 70. Cara, eu mal fotografo aqui. E é isso que a gente tem que pensar. Dá pra vender ticket alto na nossa cidade, porém, concordando com o Dai Pra, não dá pra depender só da tua cidade, né? E mais do que isso,
Não dá pra depender só do ticket alto. Aí é que eu vejo o problema da cidade pequena. Problema, tá? Tu tem que buscar, se é teu objetivo, atender o ticket alto, mas tu tem que ter coisas também pra ter algo mais popular, porque isso vai complementar, né? Eu vou dar o exemplo do meu negócio, tá? Eu fotografo casamento e eu sou um dos caras, acho que da região eu sou o cara que mais cobra, tá? Casamento, beleza. Mas eu tenho um estúdio aqui que eu faço gestante a 200, 300 reais na inversão de risco. E não tem problema. São mercados diferentes e tudo mais. É uma estratégia para tu não depender só dos eventos, do ticket alto, ou só daqueles ensaios que pagam 3, 4, 5 mil reais, mas também ter algo que tu consegue... Tu tem que entender onde que tu tá. Uma coisa é a Carol Mosquei lá em São Paulo, que vende 3 ensaios gestantes por dia, no mínimo a 3 mil reais por pacote. Ela tá em São Paulo, meu irmão. Lá não tem o que não aconteça. A Lídia tá em Porto Alegre. Não tem como não acontecer dessa forma. Mas tem um parênteses, né, Pedro? Essas pessoas também gastam para tal, né? Que isso é importante. O cara da cidade do interior quer cobrar a mesma coisa do cara que tá lá em São Paulo, que tá em Porto Alegre, mas o custo de vida dele é 1/10 do que aquela pessoa. Então, cara, tu tem que entender também onde tu tá. Aquela pessoa precisa cobrar aquilo pra manter. Às vezes tu tá numa cidade pequena, cobrando metade ou menos da metade do que essa pessoa cobra, mas tu tem uma qualidade de vida muito maior e no final das contas os números que sobram são muito parecidos. Exato. Então, essa questão que tu falou de complementar, eu sou de uma cidade pequena, eu sou de Guaporé, hoje eu moro em Caxias, tem 500 mil de habitantes, a segunda maior cidade do estado, mas eu sou natural de Guaporé, uma cidade que tem 25 mil habitantes. E lá tem inclusive, um caso de um estúdio que é de uma família, e eu posso citar ele aqui, o Guilherme Basti, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. O Guilherme Basti é um cara que cobra pra fazer casamento 10, 12, 15, 20 mil reais com grandes players aqui da Serra, e ele mora em Guaporé. Ele faz só casamento lá? Obviamente não. Mas ele faz também os melhores casamentos de lá, ele acaba por fazer. Só que durante a semana tem a marca da família que tá rodando, que tá fazendo estúdio, que tá fazendo primeira comunhão, que tá fazendo batizado, que tá fazendo crisma. Porque sim, é necessário. Como tu falou, muito bem colocado, tu não tem 50 casamentos por ano numa cidade de 30 mil habitantes que vão pagar 15 mil reais. Não tem. Não tem. E se, isso é uma coisa muito importante, e se tu quer cobrar um ticket mais alto, vou dar um exemplo, vamos lá em números. Na base da minha cidade aqui do casamento é 3 mil reais, tá? E tu quer cobrar 8 mil reais, 10 mil reais. Tu tem que entender que tu vai ter que abrir mão dos casamentos de 3 mil reais. Por quê? Se tu fizer o casamento da madrinha da noiva por 3 mil e depois tu quiser cobrar 8 mil da noiva, a conta não fecha. Então tu precisa ter uma outra fonte de renda, que pode ser um estúdio durante a semana, que pode ser um outro tipo de fotografia, que pode ser fotografia de produto, para chegar no alto nível no casamento, que é do que a gente tá falando. Eu teria mais casamentos do que eu faço. Eu poderia fazer alguns casamentos em sexta, alguns casamentos em domingo, e eu já faço um número muito alto. Se nesses casamentos eu cobrasse menos. Mas a forma mais correta e sincera que eu tenho de respeitar o meu cliente é cobrando igual para todos. Então, pra mim, indifere, as pessoas falam, um mini wedding. Cara, um mini wedding um sábado à noite, pra mim, se o casamento tiver 20 pessoas num sábado à noite, ou tiver 400 pessoas, o preço é o mesmo. O que vai mudar é o pacote que a pessoa vai escolher. Então, tu tem que estar posicionado pra isso também. Muito bem, e você, fotógrafo, tem que estar posicionado sendo GoImage Prime. O Prime é um programa de benefício que a GoImage tem, onde dá 3% de cashback, dá 5% de desconto pagando com o GoImage Pay. Inclusive, o GoImage Pay é uma plataforma de links de pagamento, onde você pode, enfim, enviar, né, os links, cobrar o seu cliente e todo esse valor vai para uma carteira digital. Pagando com esse saldo do GoImage Pay e sendo GoImage Prime, você tem 5% de desconto. Além disso, tem aulas do Academy, tem o Go Gallery, que é muito legal para você enviar as suas fotografias, vender mais, enfim, para quem é Prime tem inúmeros benefícios. Mas aí eu queria ouvir de vocês uma outra coisa ainda dentro da pauta, tá? Vocês não acham que o primeiro passo, parece meio idiota o que eu vou falar, cara, mas eu acho que pode fazer sentido. O primeiro passo para a gente cobrar mais e ter um ticket mais alto não é uma questão de entender que eu quero cobrar mais alto e começo a me posicionar para isso? Porque, por exemplo, assim, cara, o que eu vejo também, já vi também, né, dentro desses 20 anos de fotografia, é a galera só reclamar, mas na minha cidade a concorrência cobra muito barato e tal, e eu já tentei cobrar mais caro. Mas o só cobrar mais caro sem mostrar nenhum tipo de posicionamento, não estar onde esse público que paga mais. Eu lembro que o Daiprá, logo que começou, Daiprá, se tu me permite contar um pouquinho da tua história, ele depois tu pode, enfim, complementar e enriquecer mais. Mas assim, poxa, eu quero
cobrar mais caro na minha cidade. O Daiprá, assim, ó, tava em Guaporé, que já tinha o Bastian lá, que é um fenômeno, tá? Nunca foi fácil pra ti, né, Daiprá? Não, eu tava em Caxias, tinha só monstro tinha aqui. Caxias era só nata, né? Tu pega ali, tinha o Robson que vinha, o Lucas Lerman, que é um fenômeno, tinha o Eduardo Vanassi, tinha o Gustavo Vanassi. O Gustavo era foda. Zignani, Andrei Cardoso ainda fotografando, Silas, era tudo cara hypado. Tudo cara assim, ó, nível classe A. Como é que tu fez para se posicionar e cobrar? Ah, mas Caxias tem muita possibilidade, a Serra Gaúcha é muito rica. Ok, mas olha a concorrência que tem também, né? Acho que isso é importante falar, que às vezes também se posicionar e conseguir se destacar numa cidade menor, onde a concorrência também é menor, e tu poder fazer um ticket mais alto, pode eventualmente ser até mais fácil do que ter que conseguir disputar com gigantes que nem tava aqui, tá? Eu ia falar sobre isso. Tu precisa ser como as pessoas que tu quer atender, ou pelo menos parecer, porque senão tu não vai conseguir atender essas pessoas. E eu fiz o quê? Eu trabalhei numa empresa aqui durante 5 anos, eu já tinha um conhecimento um pouco do mercado, eu conhecia algumas pessoas, eu tive a grande sorte de, quando me lancei solo, existiu o primeiro Vitamina V, que era dos Vanassi, cara, que eles abriram assim, tudo e mais um pouco. Eu fazia exatamente tudo que eles falavam e mais algumas coisas de instinto, porque eu sabia. Bom, eu preciso atender esse público, porque é esse público que paga. Aonde esse público está? Bom, esse público frequentava os melhores restaurantes, os melhores clubes, fazia as melhores viagens. O que eu posso fazer? Cara, não tinha como frequentar aquele restaurante pagando. Não tinha. Não tinha como me associar em clubes. Não tinha os melhores carros para falar sobre isso. Não morava na melhor região da cidade. A oportunidade que eu tive foi me tornar fotógrafo de um dos restaurantes aonde essas pessoas frequentavam. E como eu me tornei fotógrafo desse restaurante? Me oferecendo. Eu fui me oferecer para fotografar nesse lugar. Além disso, eu fotografei nesse lugar por 3 anos, de graça. Eu não ganhava nada. Eu ia lá todas as noites fotografar em troca de divulgação das minhas fotos aparecendo na rede social daquele estabelecimento e na coluna social que existia aqui na época, ainda existe. E no primeiro ano eu poderia ter parado de fazer isso, porque minha agenda começou a encher. Eu continuei fazendo porque eu sabia que eu precisava reforçar a minha marca dentro desse ambiente. E eu tenho certeza, claro, isso ligado a muitas outras coisas, mas isso foi talvez a principal situação que me ajudou a me posicionar com esse público. E eu acho que essa parte da Ipra foi muito inteligente porque estava construindo uma reputação, né? Exato. Porque querendo ou não, também tem um outro fator que influencia. Hoje tu tá aí, já vai ser pai, já rodou, né? Mas na época tu era muito novo, né? E vindo de uma cidade também pequena, aquela história toda, tipo, querendo ou não, a credibilidade, visto com quem que tu tava disputando, né? Eu tinha 20 anos, era um moleque no mercado de Tubarões. A gente via ver grandes eventos. Na época tinha, então, a Ed em Brasil, né? Com um único palco. Tu tinha lá 15 palestrantes, desses 15, 10 eram gaúchos e 7 eram da Serra. Cara, e aí, meu? Como que eu ia fazer para conseguir estar no meio dessa gente? Obviamente, eu sempre fui muito solícito com essas pessoas. Muitas dessas pessoas me ajudaram. O Eduardo tá aí, o Gustavo sabe. O que eles fizeram por mim, eu vou ser eternamente grato. Mas eu botava em prática, cara. O que os caras falavam, eu fazia. Exatamente tudo que eles falavam, eu falei, cara, eu vou fazer. Tudo deu certo? Não, mas boa parte deu certo. E com essas tentativas, eu fui conseguindo me inserir dentro do mercado e essa reputação me ajuda a vender até hoje. Eu tenho essa consciência muito forte. Porque, cara, tem muita gente que faz muito trabalho bonito. Tem muito fotógrafo com trabalho bonito que cobra 1/3 do que eu cobro, 1/4 do que eu cobro. E é porque eu sou melhor, pior? Não, cara, é uma reputação construída. É a confiança, a segurança. As pessoas me pedem, isso serve para quem tá no mercado há mais tempo, mesmo numa cidade pequena. Ah, mas tem muita gente entrando no mercado. Eu agradeço. Quanto mais fotógrafo entra no mercado, a minha reputação faz com que eu feche mais trabalhos. Porque se esse cara que tá entrando não passar por tudo que eu passei, ele não vai conseguir chegar nesses casamentos altos. Porque a pessoa no dia do casamento que vai investir, para quem faz ticket alto, eu tô falando aqui na Serra, hoje um ticket alto no casamento é pelo menos 300 mil. Menos de 300 mil tu não faz um casamento grande, 350. Essa pessoa ela não vai querer errar no dia mais importante da vida dela. Então a reputação me ajuda a vender. Muito, muito. Vanação, tu que chegou agora já vai se colocar na fogueira. Se bem que tu não se aperta em nada, né? Eu quero que tu destrave aí uma dica para depois a gente já ir pro encerramento. Em cidade pequena, a gente precisa entender que o negócio é relacionamento, né?
Fernando, eu vi que o Daipra falava alguma coisa mais nesse sentido aí. Mas, cara, cidade pequena é bacana, você tem que fazer rede social, tem que fazer Instagram, eu acho muito legal, tá? Acho muito legal. Mas se você não tiver relacionamento, se você não for... Pra mim, ó, cidade pequena, eu comecei aqui em Bento, quando eu me mudei pra cá, ninguém me conhecia, cara. Por mais que eu tivesse uma história legal em Caxias, eu vim pra uma cidade nova, ninguém me conhecia. Aqui a gente tá falando de 40 quilômetros de distância, mas, meu irmão, é outro planeta. Aqui, tudo é diferente aqui, né? Às vezes nem parece que é no mesmo estado, cara. Eu acho engraçado como as coisas funcionam diferentes aqui, né? O que eu fiz, cara? Eu simplesmente, quando eu cheguei aqui, eu visitei todas, eram 12. Eu visitei as 12 cerimonialistas de Bento Garibaldi Barbosa. Teve uma em específico, não vem ao caso quem agora, mas uma em específico, eu tive que ir 9 vezes para a mulher me atender. Ir lá 9 vezes para a mulher me atender. No final da história, né, no frigir dos ovos ali, quando eu estava finalizando ali meu trabalho fotografando o casamento, fotografei o casamento de uma das filhas dela, fui convidado para o casamento da outra, só para ter uma ideia do nível de relacionamento que eu acabei chegando. Por quê? Porque cidade pequena é relacionamento, cara. Você vai ter que sair da internet. Você tem que entender. Se você é aquele perfil que fica atrás do telefone o tempo todo na internet, eu sou super influencer, quero ficar gravando Reels o dia inteiro, isso não funciona para cidade pequena. É melhor, mais funcional para cidade grande. Cidade pequena, é legal que você faça também, mas você vai precisar ir até lá. E você vai precisar insistir. A cidade pequena é quem atende melhor e quem quer mais, né? Então, se você quer de verdade, cara, olha só, o negócio que eu sonho, eu quero fotografar, você vai ter que ir até lá e vai ter que insistir, cara. Não é no primeiro não que você desiste. Ai, nossa, ela disse não, cara, ok. Vamos pensar pelo lado da cerimonialista um pouco? Vou pensar pelo lado dela. No início, fiquei chateado lá naquela época? Fiquei, não vou negar, tá? Fiquei um pouco chateado. Mas daí hoje eu penso, cidade pequena, tá? Um fotógrafo novo, um guri novo, todo tatuado, meio esquisito, né? Meio esquisito, vamos combinar, né? Chega aqui e quer trabalhar comigo. Cara, eu tenho os melhores casamentos. Eu tenho, inclusive, gente assim, ó, não sou contra, tá? Mas nunca paguei comissão para nenhuma das cerimonialistas aqui da minha região. Nunca precisei fazer isso. Não é isso que elas queriam. Elas queriam o quê? Alguém que resolvesse o problema. Entende? Agora, como que ela vai saber que eu resolvo o problema? Eu tive que, com o tempo, ir conquistando isso. Por quê? Porque pensa, por que ela vai me indicar? Só porque eu tô aqui? Porque eu digo que o meu trabalho é bom? Não. Cara, eu acho que o cara tem que ser 100% solícito. E no início, eu acabava sendo a melhor opção caso não tivesse aquele cara que ela indicava. Entendeu? Então, inclusive na época eu indicava um grande amigo meu, né? Que não vem ao caso agora, mas um grande amigo meu. E, cara, eu nunca quis, estar na frente dele. Não. Quando ele não podia, eu estava disponível. E quando era a minha vez, quando eu trabalhava com ela, cara, aí é onde eu brilhava, né? Irmão, tempo todo solícito, tempo todo tratando todo mundo bem, mesmo que pisassem em mim, eu dava um sorriso e fazia fotografia de casamento. É sobre isso, cara, é sobre engolir sapo, que o Pedro desaprendeu como faz. Mas fotografia de casamento é engolir sapo, meu irmão. Desaprendi como fotógrafo também, não só como engolir sapo. Pedro sabe do que eu tô falando. Vai lá brigar com o cerimonialista, cara, não se briga com o cerimonialista. Tu sempre perde quando tu briga com o cerimonialista. O Pedro vai lá e discute com elas, cara. Aí ele vem me pedir, não sei por que estão me procurando menos. Eu vou te falar, cara, eu nunca briguei com o cerimonialista. Fui muito maltratado, em especial em Porto Alegre. Eu acho que todos comungam da mesma experiência, né? Unânime. Chegou um ponto, quando, obviamente, depois que eu tive um pouco mais de corpo na minha carreira, que eu falei, cara, eu não trabalho em Porto Alegre. É Porto Alegre? Não faço. Porto Alegre eu não faço. Não faço. Até faço no Novo Hamburgo, tá? Mas Porto Alegre não faço questão. Eu só se for em data baixa. Mas me pedir novembro, outubro ou março em Porto Alegre, eu não vou também. Vocês acham que cidades maiores, né? Claro, Caxias é uma cidade intermediária, né? Caxias é uma cidade pequena. A mentalidade é de cidade pequena. Tem muita gente, mas a bolha gira em 50 mil pessoas. Exatamente, é mais ou menos nessa linha que eu quero comentar. Muito bem colocado mesmo. Porque a questão da população, ela não reflete tanto assim tanto que o Vanassi fala, né? Bento Gonçalves ali tem o quê? 150 mil habitantes? É outro universo, outro mundo. Você vai para Novo Hamburgo, que é bem menor que Caxias também, é um clima diferente e tal. Então é um pouco de uma bolha que tem instaurada. Mas vocês acreditam que cidades maiores tem um pouco dessa soberba e esse preconceito a fotógrafos de cidades menores, e por isso que esse tratamento, ou isso não... Não, cara, não, é que nós não estamos falando de cidades maiores, nós estamos falando de Porto Alegre.
da região metropolitana. O problema é isso. Cara, eu já trabalhei, o Pedro, o Fernando, a gente já trabalhou em São Paulo, já trabalhei no Rio de Janeiro. Curitiba, Floripa. Em Curitiba, Floripa. O problema, eu não sei o porquê, mas entendi. o problema está em Porto Alegre, cara. Muito bem. Muito bem, o pessoal de Porto Alegre que nos desculpe, né? Mas é uma percepção que temos aí, né? É quase que não unânime estamos no falando mercado, dos né? fotógrafos de Porto Alegre, Não, Cris, não. que eu tenho excelentes amigos. Não estamos falando de videomakers de Porto Alegre, Não. estamos falando. Um pouco, né, gente? Inclusive, fotógrafos e videomakers de lá compartilham da nossa mesma opinião. Cara, eu moro na praia, né? Então a gente atende muita gente, a galera do comércio atende muita gente de Porto Alegre aqui. Porto Alegre aqui é adjetivo, tá? Exatamente. Aqui em Bento também. Muito bem, esse foi mais um Papo Goimas. Se você concorda, não tem problema. O importante é que você participe, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal, porque como você pode ver, e aí muito a exemplo do que o próprio Adriana Araújo coloca, maravilhoso, muito show, obrigado por dividirem. Esse é o espírito do Papo Goimas, que a gente possa sempre trazer ideias aí que façam você refletir, você avaliar se faz sentido, se não faz. Então, o importante é que, como eu falei, você participe aí e nos ajude a construir um canal cada vez mais relevante aí para o nosso mercado da fotografia. É isso por hoje e nos vemos no próximo Papo Goimage.